Eu sou a Maíra Dias Gomes e tô no Mundo Tatu. Duas tatuagens que eu fiz, na verdade, eu acredito que eu fiz no mesmo dia, mas eu posso estar errada. Foi o título do meu primeiro livro, Fugalaça, e eu escrevi esse livro quando eu tinha 16 anos, e foi um livro que foi muito importante na minha vida porque mudou minha vida completamente. Foi por causa desse livro que eu me tornei uma escritora profissional, que eu comecei a trabalhar como repórter, e que todas as portas na minha vida foram abertas por causa desse livro. E eu fiz essa tatuagem por último porque foi quando eu descobri que o livro tinha se tornado best-seller. Aí eu comemorei com uma tatuagem. E a outra que eu fiz foi o Drácula, novamente, que está aqui escondido. Porque é um dos personagens de terror que eu mais gosto também. Eu sou apaixonada por filmes de terror e personagens de terror. E sobre a minha próxima tatuagem, acredite ou não, eu não sei o que é. Porque, diferente da maioria das pessoas, eu decido o que eu vou tatuar no momento em que eu entro no estúdio. Eu raramente planejo. Normalmente eu ligo pro meu tatuador, na verdade eu mando uma mensagem de texto pra ele e eu escrevo tattoo. Aí depois ele me fala muito bravo, você não me fala oi, não me fala tudo bem, não me fala nada, você só me fala tattoo. Aí eu falo, tem horário ou não? Ele fala, tenho, eu marco. Aí quando eu tô a caminho do estúdio ou quando eu tô entrando no estúdio, eu descubro o que eu tô a fim de tatuar naquele momento. Aí ele fala, nossa, você deveria ter me falado pelo menos ontem pra eu preparar alguma coisa. Eu falo, não, mas não tem problema, você pode inventar na hora. Porque eu confio tanto nele que eu sei que se eu deixar ele fazer a mão livre, vai ser exatamente o que eu quero. E é mais ou menos assim que eu me tatuo, só no impulso, sem o menor planejamento. Bom, quando eu comecei a me tatuar, eu não tinha nenhum tatuador preferido, então eu fiz várias tatuagens em diferentes estúdios. Aí, eventualmente, eu comecei a tatuar com um amigo meu que se chama Michael Moraes, e o Michael fez talvez 3 das minhas tatuagens antes de eu ir para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos eu fiz muitas tatuagens. Eu comecei indo para um estúdio chamado True Tattoo, que era um estúdio de Hollywood muito, muito recomendado. Todas as vezes que eu perguntava pra alguém onde eu deveria ir pra tatuar, a pessoa falava pra mim que eu deveria ir no True Tattoo, que é um estúdio do Oliver Peck. Ele foi casado com a Kat Von D, inclusive eu acho que ele foi um dos mentores dela, e o estúdio é dele. Inclusive ele é um dos júris do programa Ink Master. Então eu fui nesse estúdio e experimentei diversos tatuadores desse estúdio, gostei de todos eles. Mas até que eu encontrei um que eu realmente amo, que agora é o meu tatuador fixo, que é o Dave Parker, que trabalha no True Tattoo. E eu recomendo imensamente, eu sou completamente apaixonada pelo trabalho dele e acho que as melhores tatuagens que eu tenho são dele. Eu sou escritora, eu tenho 3 romances publicados e tenho um livro que é uma coleção de entrevistas que o meu pai, o escritor Dias Gomes, deu desde os anos 60 até a morte dele em 99. Eu, como disse, comecei a escrever muito nova, comecei a escrever quando eu aprendi a escrever, mais ou menos com 4 anos de idade. Com 5, 6 anos de idade eu já escrevia peças, roteiros, eu produzia meus próprios roteiros, eu trazia meus amigos da escola, dirigia eles, vestia eles, filmava, editava e fazia meus próprios filmes e tudo mais. Isso com 5, 6 anos de idade. Mais ou menos com 10 anos de idade, eu já tinha escrito várias peças de terror e a escola entrou em contato com os meus pais e disse que eu era muito avançada, que eu já escrevia como uma menina muito mais velha e que eu deveria pular de ano. Isso nunca tinha acontecido na minha escola. Então as pessoas me perguntam, quando você se tornou escritora? Isso pra mim não existe. Eu nasci escritora. E sim, meu pai influenciou nisso porque eu nasci numa família em que escrever era a coisa mais normal do mundo e que tudo que acontecia com você, você escrevia em algum lugar. Então eu mantinha diários desde que eu tinha mais ou menos 6, 7 anos até os 15, porque nos 15 eu comecei a escrever na internet. Então escrever sempre foi uma coisa completamente natural pra mim.
E é engraçado porque muitas pessoas falam: bom, você deve ser escritora porque você é filha do Dias Gomes, as coisas são mais fáceis pra você por você ser filha do Dias Gomes. E você acha que você se tornou escritora só por causa disso. Eu acho que não. Eu acho que eu nasci com isso no sangue. E eu falo para as pessoas que tem só algumas coisas na vida que a gente não pode escolher. Que é a família em que a gente nasce, a cor de pele com qual a gente nasce e o lugar onde a gente nasce. Então eu acho que não é uma coisa legal você culpar alguém por ser filho de alguém, dizer: você é filho de fulano, portanto você não tem o mesmo mérito de outra pessoa que não é filho de fulano e teve que trabalhar muito. Acredite ou não, reality shows têm roteiros e, desculpa revelar a realidade sobre Hollywood. Então um dos meus primeiros trabalhos foi ser roteirista de um reality show. E depois disso, um escritor entrou em contato comigo. E acontece que ele era o criador de Sabrina, a Bruxa Adolescente, e um escritor que escreveu os 2 últimos capítulos do Jason. E ele me entrou em contato comigo porque ele queria escrever um filme brasileiro, de terror brasileiro. Então, nos últimos anos, eu trabalhei com ele também, em Hollywood, escrevendo esse roteiro que ele planeja ainda levar em frente. E além disso, uma das minhas metas é transformar todos os meus livros em filme. E os meus 2 primeiros livros se passam no Brasil, mas o meu último livro se passa em Hollywood. Então, com certeza, a minha próxima meta é fazer o roteiro desse livro e tentar vender como um filme em Hollywood. O livro novo se chama Finalmente Famosa e ele é um suspense, é o meu primeiro suspense. E ele é inspirado em acontecimentos reais. Ele surgiu quando eu morava num prédio na Calçada da Fama, em Hollywood, um prédio histórico que foi construído nos anos 20 para abrigar atores de filmes silenciosos. E o Charlie Chaplin era um dos donos desse prédio. O Rudolph Valentino tinha um bar ilegal no porão na época da proibição. E várias atrizes, tipo Mae Bush, Mae West, moravam lá nos anos 20. Então eu morava nesse prédio assim que eu me mudei para Hollywood, quando eu tinha 21 anos. E eu sempre achei que esse prédio tinha muita sensação de ser mal assombrado. Ele tinha fama de ser mal assombrado, principalmente por ele ter existido desde os anos 20 e de tudo que ele passou. O prédio passou por muitas mudanças. E enquanto eu morava lá, um assassinato aconteceu. Minha vizinha foi assassinada. E eu e meu marido, a gente estava envolvido em uma briga judicial com o prédio nessa época. A gente era namorado, a gente não era casado. Mas a gente estava numa briga judicial com o prédio porque o prédio estava tentando despejar moradores ilegalmente. Porque tinha ido à falência, o banco tinha ficado com o prédio e eles estavam tentando lucrar com novos moradores. Então, vários moradores estavam envolvidos numa briga judicial. E dois dos moradores envolvidos eram a vítima desse assassinato e o assassino. E o assassino se tornou famoso de certa forma, porque depois de cometer o assassinato no corredor do prédio histórico, na Calçada da Fama, ele entrou no apartamento dele e ficou no computador. Então a SWAT chegou, a Hollywood Boulevard foi evacuada, o caso foi para televisão ao vivo. E quando a polícia finalmente retirou o assassino do prédio, trouxeram ele para fora numa cadeira de rodas na Calçada da Fama. Então foi uma imagem assim extremamente icônica, porque ele e a mulher dele tinham vindo para Hollywood de certa forma para atingir o sucesso. E agora ele tinha conseguido esse sucesso, mas através de um assassinato. Então isso me inspirou a escrever um livro que falasse sobre como a cidade lucra com tragédias, como assassinatos e suicídios, porque tem diversos prédios na cidade que são famosos por serem mal assombrados. Visite o prédio tal, onde sei lá quem morreu. Vamos à mansão onde a Sharon Tate foi assassinada. E, enfim, pessoas do mundo inteiro viajam para ter essa experiência em prédios e casas, hotéis considerados mal assombrados. Então, meu livro era uma ideia de tentar falar sobre isso, sobre o lado obscuro de Hollywood, que lucra com as tragédias e que transforma essas mortes, de certa forma, em entretenimento. Ou na internet, vocês podem me seguir no Twitter,
Todas as minhas redes sociais são Maíra Dias Gomes, então no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Snapchat, eu sou Maíra Dias Gomes.